Fala, meus amados, tudo bom com vocês? Aqui é o Bruno que vos fala, do canal Verdade Certa. É com muito prazer que eu gravo esse vídeo para todos vocês. Já faz um tempo que eu não gravo vídeos explicando sobre a palavra. O último dia que eu falei sobre a palavra foi um dia aí que eu fiz uma live e que, inclusive, eu tenho que continuar porque ficou muitos versículos e capítulos para estar mostrando aí para os irmãos, para que os irmãos cresçam na graça e no conhecimento. Dentre esse vídeo, veio mais outros vídeos em que eu fui para a praia de Tamandaré e eu tenho mostrado aí para os irmãos como é aquela praia maravilhosa, né? E também avisei sobre um outro canal que eu vou criar, que na verdade já está pronto, só falta colocar os vídeos, colocar a capa no canal e depois a gente vai dar aí início a este canal aí, né? Então hoje, pessoal, desde já eu quero pedir para todos vocês dar um like, se inscrever no canal e compartilhar, tá certo? Um grande abraço desde já e obrigado a todos aí inscritos que estão chegando aos poucos aí e está gostando aí do canal Verdade Certa, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Muitas das vezes eu ouvia dizer cristãos evangélicos dizendo que nos últimos dias, nos últimos tempos, as pessoas iam ser enganadas, né? Ia deixar de sofrer a sã doutrina e de pregar a sã doutrina do Evangelho e depois ia começar a ter comichão nos ouvidos e isso daí ia fazer com que ela venha se afastar da igreja, né? Então eles implementam um versículo e encaixa outra crença, né, do que eles acreditam. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, que está localizado aqui na palavra de 2 Timóteo capítulo 4, que a sã doutrina que é falado na palavra do Criador não quer dizer que é a sã doutrina que é pregado nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas ou em qualquer tipo de religião que for, tá? A sã doutrina era simplesmente essa, que Cristo veio na cruz do Calvário, né? E tudo foi consumado. E hoje as pessoas, elas são salvas pela fé. No caso, na época, elas eram salvas pela fé. Hoje, o tempo que nós vivemos hoje, nós não estamos num período de condenação e salvação. Hoje nós já viemos com espíritos prontos e perfeitos, não na carne, porque se dermos ocasião à carne, faremos coisas horrendas e teremos aí as suas consequências aí em cada ato que a pessoa fizer. Então a pessoa vai colher aquilo que ela planta, mas isso não quer dizer que o espírito não será salvo, porque o espírito nos tempos de hoje não está em processo de condenação ou salvação. Todo espírito ele já vem salvo, né? A carne de nada aproveita e o espírito volta para Deus, assim como diz aí Salomão. Então, vamos lá. Paulo falando, escrevendo as cartas a Timóteo, dizendo assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar tanto os vivos quanto os mortos, na sua vinda e no seu reino. Aqui ele já deixa bem claro que a vinda dele estava próxima para Timóteo. E Cristo Yahushua veio, irmão Bruno? Veio. No ano 70, teve a parúzia dele. No ano 70 ele já veio. Então por isso que tinha as cartas, ó, o tempo está próximo, o tempo está breve. Em Apocalipse também diz as coisas que em breve hão de acontecer. A gente temos que colocar no coração que a Bíblia não é escrito para a gente. Nós somos brasileiros. Hoje o que a gente sabemos é que o Evangelho da Graça nos salva.
e que a gente já somos salvos. É por isso que é importante pregar o evangelho. Mas não é obrigado também a pessoa pregar o evangelho, como eu já vi muitos pastores que falam, assim como eu já dei carreira nesse ministério, eu não posso mais voltar atrás, porque a palavra de Deus fala que aquele que lança a mão do arado não pode voltar para trás. Mas ele não está se referindo a você, que é brasileiro. Ele está se referindo aos apóstolos. Cristo Yahushua incumbiu aos 12 discípulos, que significa alunos, discípulos significam alunos, e depois eles viraram apóstolos, que significa mestres, né? Então, eles ficaram mestres no entendimento do Evangelho da Graça. Lembrando que o Evangelho da Graça pregado a Pedro e a Tiago, João e os demais, era o Evangelho da circuncisão. E o Evangelho de Paulo era da incircuncisão. Era para os gentios que não tinham costumes judaicos. Então, mais a priori eu vou pregar para os irmãos e explicar o que significa isso. Existem dois evangelhos na época, o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, né? Então vamos lá então. Lembrando que a salvação que Paulo pregava não era a salvação do espírito, porque o espírito já está salvo. Desde aquela época, aqueles que criam em Cristo já estavam salvos, né? Então, a salvação era na mente, a salvação era mental, né? Então vamos lá então. Ele fala assim: Conjuro-te, pois, Timóteo, diante do Criador e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar tanto os vivos quanto os mortos que veio no ano 70, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Você vai entender o que é doutrina. A palavra doutrina significa ensinamento, não tem nada a ver com o que você aprende nas igrejas evangélicas. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, pessoal, o que significa fábula, né? Então vamos lá, vamos pesquisar aqui, né? Vamos lá, o que significa fábulas? Ó, fábula é uma curta narrativa em prosa ou verso com personagens animais que agem com seres humanos e que ilustram um preceito moral, narração de aventura ou de fatos imaginários, ou não. Fabulação. Então, você vê que é uma narração de aventuras ou de fatos imaginários, né? Ou de coisas que aconteceu que são histórias. Agora me diz uma coisa. Quem foi que se afastou da sã doutrina do Evangelho da Graça e começou a pregar para o povo brasileiro fábulas? É a igreja evangélica. A igreja evangélica que se afastou do Evangelho da Graça, porque o Evangelho da Graça diz o quê? Que você é perfeito e que você já é puro diante de Cristo. A carne de nada aproveita, né? Lembrando que o Evangelho da Graça, ele não dá a liberdade para a pessoa ficar errando na carne. Aquele que pratica as obras da carne vai colher aqui na terra. Se você for uma pessoa que anda na carne, você vai sofrer muito e não vai viver o reino de Deus aqui na terra. Você não vai ter paz, nem alegria no espírito, nem poder, nem justiça, né? Mas se você vive no espírito, você vai ter essas quatro coisas vivendo dentro de você. Você vai ser uma pessoa mais alegre e, e é isso. Então o que acontece? Vemos que fábula é fatos imaginários ou uma história, uma narração de história que aconteceu já antigamente.
Bom, as igrejas evangélicas têm mania de pregar Davi, pregar Moisés. Nada contra essas tais pregações, mas o que me adianta falar sobre Moisés que abriu o Mar Vermelho ou de Davi que destruiu o gigante nos tempos de hoje, sendo que não está sendo pregado o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é que te liberta. O Evangelho da Graça é que te mostra que você não é um germe de Jacó. É o Evangelho da Graça que mostra para você que você já é perfeito, que você não precisa se batizar mais nas águas, que não precisa tomar santa ceia mais, que você não é obrigado a pregar o Evangelho a toda criatura, né? Por quê? Porque você é brasileiro, cara. Ou você, se você tá me vendo nesse canal, tá em outro país, você é desse país, você não tem nada a ver com judaísmo. A gente temos que entender a cronologia de tempo que Paulo estava pregando. Lembrando que essas cartas eram escritas a Timóteo e os demais irmãos da época. O que podemos pegar hoje como exemplo e vivermos é o evangelho da graça. É saber que somos salvos. É entender que podemos hoje fazer o que a gente quiser, desde que não denigre o próximo ou a você mesmo. Hoje em dia, não é errado você comer uma carne de porco, a não ser que não tem fé de comer carne de porco. Hoje em dia, você não se pergunta se pode fazer tatuagem ou não, porque você é deste país e neste país não tem erro nenhum em fazer uma tatuagem, entendeu? Ou um cara que é de uma banda de rock e coloca um brinco aqui, isso daí é pura arte. Não tem nada a ver mais com o pecado. Um pecado não existe mais. O que existe nos tempos de hoje é as obras da carne. Lembrando que Cristo, na época, quando estava em carne, ele falou o quê? O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. É aquilo que você pratica. Aí ele fala, do coração do homem tem prostituição, ódio. Então, quando ele começa a praticar essas coisas, saindo essas práticas dentro dele, ele praticando na vida real, contamina ele, né? Então, ele fica uma pessoa contaminada. Isso não quer dizer que ele não pode ser salvo. Ele já é salvo, o espírito já está pronto. Mas o tal ali vai sofrer muito, porque ele está contaminado com essas tais práticas, né? Então, lembrando que o evangelho é equilíbrio, tá, pessoal? Não existe mais pecado, não existe mais, sabe, condenação, tá? Nos tempos de hoje não tem. Se você morre, agora você volta para Cristo, você volta para Deus. O teu espírito não é seu. Só para você ter uma ideia, você vive não é nem por você. O Evangelho da Graça vai nos dizer que você vive para Deus. Como assim, meu Bruno? Eu nem vou para a igreja. Você que é religioso acha que viver para Deus é ir para a igreja? Não. A forma de como você pensa e de como você vive, você já está vivendo para Deus. Deus quer que você viva dessa forma. Então você vive para Deus. Você morre para Deus. Tudo que você faz é Deus que quer que você seja assim. Então, morrendo ou vivendo, você faz isso para Deus. Porque tudo é da vontade de Deus, né? Então, nada passa desapercebido. Então, olha a diferença. Eu estou passando só uma palhinha que eu não quero estender muito o vídeo, que já está em 13 minutos. E tem muitos irmãos que não gostam de ver um vídeo de 13 minutos. Mas se você quiser mais que eu dou continuidade a isso, eu posso dar. Para terminar, ele fala assim, que pregue a palavra tempo e fora de tempo, Timóteo, e que você repreenda, exorte com toda a longanimidade, porque virá um tempo em que sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores. E quem teve comichão de ouvidos? Não eram os judeus da época? Só para você ter uma ideia, no 1 Timóteo capítulo 4, diz que tinha judeus falando que a ressurreição já tinha acontecido, né? A ressurreição dos mortos, né? Então, Paulo falou assim, isso é uma blasfêmia, porque Cristo ainda vai vir, né, pegar o povo dele. Nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Ele está falando do povo do ano 70. Lembrando, pessoal, que a Bíblia inteira ela é escrita para os judeus. Você é brasileiro. Você que está me ouvindo agora e está nos Estados Unidos, que vê o meu canal,
Você hoje é americano, embora você seja brasileiro, mas você está nos Estados Unidos.